Bom dia, gente. Se nós não podemos estar ao vivo, vamos de online. Então, o tema de hoje, né, é a aula 1, referente à nossa aula 1, que eu postei lá na plataforma, que é o Iluminismo. Qual o objetivo desse vídeo? Vocês tirarem as dúvidas, né? Eu vou fazer uma explicação, uma aula rápida, com apresentação de slides. Quando nós falamos em relação à palavra iluminismo, o que logo vem na nossa cabeça? Vem a iluminação, luz. E o século XVIII foi considerado justamente o século das luzes por causa disso. Por quê? Porque os iluministas, né, os pensadores iluministas, eles vieram, né, com um discurso que iam iluminar a sociedade através das ideias. Eles iam utilizar a razão e a ciência justamente para melhorar a humanidade. E o que eles combatiam naquela época? O que estava? Quem estava no domínio político e das ideias das pessoas naquela sociedade europeia do século XVIII? Era o Estado absolutista, representado pelo rei, e o pensamento era da igreja, né? Aquele pensamento em que as pessoas teriam que seguir o cristianismo e que não poderiam discutir, não poderiam debater em relação a tudo que a igreja falasse que era certo ou errado. Se a igreja falasse que era certo, era correto. E o uso da ciência não era uma constante naquela época. Vou dar um exemplo. As explicações não eram feitas de forma científica, às vezes, para um fenômeno da natureza, para algo, uma doença. Existia ainda aquele pensamento obscurantista em que as pessoas achavam que tudo era castigo de Deus ou dádiva de Deus. Né? Se aquela cidade, aquela região, ela sofresse com secas, sofresse com uma grande tempestade, enchente, era culpa de Deus. Culpa de Deus não, culpa da sociedade que pecou em relação a não cumprir com os preceitos da igreja, né? Ou não pagou o dízimo, ou são pecadores, são hereges. Então, o pensamento iluminista ele veio para criticar essa série de ideias. Ele vem com novas ideias. E essas ideias, elas vêm trazer à tona um novo grupo social que estava ascendendo, que estava crescendo, que era a burguesia. A burguesia, que era o grupo detentora do poder econômico, mas ainda não detinha o poder político. O poder político estava nas mãos do rei, da nobreza e do clero, que tinha o poder político, porque a sociedade daquela época era estamental, dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, certo? O segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado eram os camponeses e a burguesia. A burguesia, repare bem, ela tinha o poder econômico, mas ainda estava no terceiro estado, lá no topo da pirâmide, junto com os camponeses. Ela necessitava de quê? Ascender ao poder. E essas ideias iluministas, elas ajudam, né? Elas dão voz para a burguesia. Esses pensadores iluministas, eles queriam o quê? Modernizar a sociedade. Queriam, se nós formos trazer para a época atual, democratizar o acesso das pessoas ao quê? Ao conhecimento, à propriedade, ao bem-estar social, melhorias de vida, o uso da razão e da ciência para resolver os problemas da humanidade. Isso é o iluminismo. Vamos para o próximo slide aí, galera. Iluminismo, movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime trevas e pregava uma liberdade econômica e política, certo? Esse primeiro slide aí, na minha primeira explicação, acho que eu falei quase tudo, né, referente a essa frase. Mas se o professor, se eu fizer essa pergunta, o que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, que buscava usar a razão e a ciência para resolver os problemas do mundo e que pregava mais liberdade política e econômica. Resumido. Está aí resumido para vocês. Né? Se tiverem alguma dúvida, vocês anotem, que depois eu vou
tirar essas dúvidas lá no chat. Continuando então, gente. Defendiam. O que eles defendiam? A liberdade de expressão. Eram contrários àquele Estado absolutista, em que o rei é o representante de Deus, logo ele não pode ser contestado. Era a união do Estado absolutista com os dogmas religiosos, em que o rei era o próprio representante de Deus no trono, logo ele não poderia ser contestado. E aí eles buscavam o quê? Justamente contra isso, o pensamento científico, tanto na política, na economia, né, e também para resolver os problemas de doenças, de seca, como eu falei para vocês. Eles iam usar a ciência para melhorar a situação de toda a população, né? Não só a elite que ia ter privilégios. Eles eram contra esses privilégios justamente que a nobreza e o clero tinham, né? Eles queriam democratizar, né, as melhorias que a sociedade teria com esse pensamento iluminista, a ciência, né, na economia. Eles queriam que todos tivessem acesso a isso, né? Aí uma frase de Voltaire, que é um dos principais pensadores iluministas: a função da luz é dissipar as trevas. Para os iluministas, o que significava as trevas? Justamente o antigo regime, né? O absolutismo político, o feudalismo, em que as pessoas eram presas à terra, eram quase escravos da terra, não podemos dizer escravos, porque eles não, né? Eles estavam apenas presos à terra. Tipo assim, eles tinham suas obrigações, mas eles não eram escravizados. Eles pagavam taxas ao senhor feudal para utilizar aquela terra, era um acordo. Não era uma escravidão imposta, assim, dessa forma como escravidão, que eles eram obrigados a ficar ali e trabalharem para o senhor feudal, senão sofreriam castigos físicos. Mas eles ficavam presos pela terra, que eles não tinham terra, eles eram obrigados a ficar e pagar aquelas taxas, né, que tinham que pagar aos senhores feudais. Sociedade rural, né, não existia cidadão, né? Era uma sociedade estamental em que as pessoas só tinham deveres, não tinham direitos. O mercantilismo, que é a prática econômica em que o Estado controla a economia, eles queriam o liberalismo econômico. A burguesia não era classe hegemônica, como eu já falei, ausência de Constituição. O que é a Constituição? É a lei máxima de um país, né? Hoje nós temos o Brasil, tem sua Constituição, a França, Estados Unidos, Inglaterra. Independente de ser monarquia ou república, temos que ter uma Constituição. Isso que vai garantir os nossos direitos, né? Vai garantir que o governante não vá cometer excessos, né? Caso ele cometa excessos, ele vai sofrer um impeachment, ele vai ser processado, pode ser até preso. A cultura dominada pela igreja, isso que para eles eram as trevas, porque a igreja, para eles, era o quê? Ela acabava bloqueando o pensamento das pessoas, manipulando o pensamento das pessoas, de forma que essas pessoas elas não poderiam ter liberdade de ter uma opinião fora do âmbito religioso, né? Contestar uma própria passagem bíblica, debater sobre isso, ela não tem essa possibilidade. Eles não eram contra Deus, eles eram contra a religião da forma que eram. Eles eram até chamados de deístas. Por que deístas? Porque eles acreditavam que Deus se manifestava nas forças da natureza, num mar, numa floresta, que Deus existia, mas não da forma que, né, um Deus punitivo, que tudo que você fizesse de errado, você sofreria com alguma coisa na sua vida, a pobreza, a seca, certo? Eles tinham no comércio, né? Eles queriam o comércio como principal atividade econômica, mas que desse lucro para a burguesia. O comércio só dava lucro para o rei, para o antigo regime. A sociedade era estamental, aqui está escrito, desculpa, aí está escrito errado, estamental, mas é estamental. A cultura era dominada pela igreja. Falei disso. E a fase de acumulação primitiva de capital para a revolução burguesa econômica, né, que surgiu na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial, né? O iluminismo é a base, são as ideias que vão dar início a essas revoluções chamadas revoluções burguesas. Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Gloriosa, na Inglaterra, que foi antes da Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos e a independência de vários países, certo?
falei já, movimento que promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade de pensamento, liberdade, direito à propriedade, igualdade de direitos políticos, né? Todos podendo votar, que eles queriam, né? A divisão de poderes, uma constituição que protegesse não só o rei, a nobreza e o clero, que protegesse todas as pessoas, e fraternidade, que é o quê? O respeito fraternal, como se fossem irmãos, né? Que são os ideais da Revolução Francesa, que é a principal revolução burguesa, que se baseou nessas ideias iluministas, que é a aula 3, né? Que nós vamos falar sobre isso na aula 3. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns, até mesmo de alguns reis e rainhas, né? Alguns reis que já estavam vendo que a situação ia ficar difícil, eles iam se apropriando dessas ideias, para poder não perder justamente o seu cargo, né? Não perder o poder político, né? E acabaram fazendo acordos com a burguesia, dentro dessas ideias iluministas. Então, aqui um esqueminha, condenar o antigo regime, né? Em francês, ancien régime, mostrando todas as suas mazelas. Espera aí que passou, né? Glorificar a nova sociedade proposta pelos burgueses, crise do antigo regime e formação do mundo contemporâneo. Quando a gente fala em idade contemporânea, ela começa a partir dessas ideias iluministas e da Revolução Francesa, que é o marco, né? Todas as épocas da história, ela tem um marco, né? Um marco que é um fato histórico muito importante, né? Para mudar a época histórica, né? Vamos começar lá. A pré-história começa com o surgimento do primeiro homem, né? Primeiro hominídeo, né? Depois, da pré-história para a história, que é a Idade Antiga, qual é o fato histórico que vocês aprendem lá no 6º ano? Surgimento da escrita. Aí você vai da Idade Antiga para a Idade Média, é a queda do Império Romano do Ocidente. Da Idade Média para a Idade Moderna, é a queda do Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla. E, finalmente, a época que nós estamos, que é a Revolução Francesa, que dá início à Idade Contemporânea, que é a Idade Atual. Por quê? Essas ideias, depois vocês vão perceber, essas ideias ainda estão muito vivas na cabeça dos pensadores, na cabeça, né, de pessoas que querem melhorar a humanidade. Né? Nós não queremos usar a razão e a ciência para melhorar a humanidade até hoje, certo? Então, por isso que essa idade ainda nós estamos na era contemporânea. Não houve nenhum fato histórico, nenhum movimento ou revolução que os historiadores pensassem agora mudou a fase histórica, né? O tempo histórico. Nós estamos na idade contemporânea, desde de 1789, segundo historiadores, claro. Segundo a ciência história, porque história também é uma ciência, né? Tem método de estudo. Então, vamos lá. Crise do antigo regime, né? As revoluções burguesas, como eu falei, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. As revoluções inglesas foram a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, né? Que vão dar o quê? Força para a burguesia começar a governar na Inglaterra e começar o quê? A Revolução Industrial, acumulação primitiva de capitais para poder criar leis para a indústria, né? O liberalismo econômico, que faz parte desse pensamento iluminista, que faz no campo das ideias, no campo das ideias, tanto em relação à política, economia e sociedade. Eles querem mudar a sociedade no geral, em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. E, na verdade, eles mudam. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar dos filósofos. John Locke, em inglês, ele é o precursor do iluminismo. Porque ele pensou, né, ele falava que as pessoas têm direitos inalienáveis. Direitos inalienáveis é aquele que ninguém pode tirar de você. Direito à vida é um deles. Direito à propriedade, à liberdade no geral. Né? Ninguém pode te tolir de falar o que você pensa, se você respeitar o próximo, claro. Vamos deixar claro que nós estamos atualmente, né, nessa discussão. O que é liberdade de expressão? Né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. A sua liberdade termina, o seu direito termina, né, quando você está ferindo o direito do outro. Isso é liberdade de expressão. Eu tenho liberdade para falar o que eu penso, respeitando o outro. Certo? Nós vamos falar de outro filósofo que pensava assim.
né, dessa forma. A liberdade de expressão, mas respeitando o direito do outro. Tanto do outro se expressar, quanto o direito, né, a honra do outro. Né? Então, vida, liberdade. Os governos existem para preservar esses direitos. Logo, se esse governo não preservar os seus direitos, ele pode ser retirado do poder, porque o poder emana do povo. Né? A defesa, ele defendia ainda a monarquia, mas uma monarquia que tivesse uma constituição. Fui para o Montesquieu, vamos chegar lá. Né? E o conhecimento, como eu falei, experiência e razão, você através da experiência. Né? Vamos falar uma coisa grosseira de experiência, né? O conhecimento empírico. Conhecimento empírico. Você bota a mão no fogo lá, você sabe que o fogo queima. Hoje em dia não precisa, mas o conhecimento empírico é esse, é o conhecimento através da experiência. Você fez o teste lá, queimou a sua mão, você nunca mais vai colocar a mão no fogo. Tem gente que, né? Aí nós temos que ir de outra forma. Mas uma pessoa usando a razão, ela não vai se queimar à toa. Certo? Aí o Montesquieu, esse cara é um cara que até hoje está vivo, assim, vivo que as ideias dele estão vivas. Ele pregava a divisão de poderes, até hoje, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. O nosso governo hoje, né, a nossa política do Brasil, ela é dividida em 3 poderes. Outra coisa que está muito atual, esse negócio, onde um poder pode interferir no outro? Não pode. Eles têm que ser o quê? Harmônicos. Eles têm que se auxiliar. Tem que auxiliar um ao outro para ter o melhor governo. Executivo, legislativo e judiciário. Cada um fiscalizando. Né? Se o outro estiver fazendo errado, ele tem que ir lá e sinalizar. Né? O judiciário tem que ir lá e mandar investigar. O legislativo tem esse poder também, né, de investigar. O executivo também pode mandar lá para o judiciário. Você tem que investigar isso aqui. A Polícia Federal vai lá e tem que investigar. Então, eles são harmônicos, eles têm que ser harmônicos. Né? Esse modelo é seguido até hoje no próprio Brasil. Pode ser uma monarquia ou uma república, mas tem os 3 poderes. Né? No caso da monarquia, o executivo seria o monarca, o rei, o imperador. No caso de uma república, o presidente, o primeiro-ministro. Mas eles seguem essa linha de Montesquieu. Né? A linha lá no século XVIII, ele já pensava isso no século XVIII. O cara realmente é inteligente, é um visionário. Voltaire, que defendia a liberdade de pensamento, e principalmente essa intolerância religiosa, que você tinha que ter a religião do outro, né? Que você tinha que ter uma religião só, você não respeitava a religião do outro. Se você não fosse cristão, né? Se você não acreditasse em Cristo, você era perseguido. Isso que ele era contra. Então, ele notabilizou-se por combater a ignorância, a superstição e o fanatismo religioso. Né? Então, essas ideias foram se espalhando pelo mundo. E até hoje a gente tem que defender essas ideias, porque tem pessoas que não respeitam o outro, o direito do outro pensar de forma diferente. Então, esses caras eles estão muito atuais. Né? Rousseau, ele defendia a ideia de um Estado democrático que garanta a igualdade para todos. Esse era a democracia mesmo, ele queria uma república, né? O contrato social. Ele uniu-se aos enciclopedistas, que depois eu vou falar, né? Para quê? Para estudar mais a sociedade. E que o homem, né? A sociedade corrompe o homem, gerando desigualdade, né? O que acontece no nosso Brasil. Né? As pessoas veem facilidade de ganhar dinheiro e elas são corrompidas. Isso é a teoria deles. Né? E suas ideias foram seguidas por Robespierre. Né? Os filósofos iluministas foram base para a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. A enciclopédia, né, coordenada por D'Alembert e Diderot, que vocês fizeram no trabalho, né, que me entregaram. Quem não fez ganhou mais um tempo para fazer. Né? Então, eles queriam criar o quê? Queriam criar era o Google da época. Né? Pegar todos os conhecimentos científicos, políticos, né, da história, geografia, e colocar num livro gigante, que era a enciclopédia. Né? E fazendo críticas à religião, aos governos vigentes, ao absolutismo, né? Mas dentro da ciência, dentro do método. Como hoje, né? Hoje, no século XXI, nós temos um método, tanto na biologia, na história, em geografia, todas essas disciplinas são ciências, né? Que estudam dentro de um método. Não é um achismo. Ninguém, né? Eu não vou falar aqui o que eu
dar uma aula no achismo. Isso aí já foi estudado, né? O fato ocorreu, né? Essas ideias foram difundidas pela Europa. É isso que vocês têm que entender, que história, qualquer disciplina é uma ciência. Ciência é conhecimento, é estudo. Ciência, a palavra ciência significa estudo, conhecimento, certo? Fisiocracia. Aí nós estamos já na área econômica. Eles acreditavam que quem gerava riqueza era a agricultura, a mineração e o extrativismo. Então, o que quer dizer isso? Que era a terra. A terra que gerava riqueza, não o comércio. Esse é o que pensavam os fisiocratas. Não deixavam de estar certos. Né? A riqueza era produzida por isso, mas tinha que ser vendido. Né? Tinha que ter o comércio. Por si só, você tem agricultura, mineração e extrativismo, mas isso é vendido, geralmente. Né? Não fica com o país. Então, ele tem que vender o excedente. Eles estavam certos em parte. Né? Seriam consequências, isso é verdade. Eles falaram as demais atividades econômicas seriam mera consequência da riqueza, mas fica meio contraditório, né? Não tem jeito, você tem que vender. O fisiocrata, né, uma frase que eu até hoje, né, quem é defensor do liberalismo econômico, essa frase é como se fosse um título, não, como se fosse um lema, a palavra, fosse o lema. Deixe fazer, deixe passar. O mundo vai por si mesmo. Tipo assim, que o Estado não deve intervir na economia. Por exemplo, se uma empresa estiver falindo, deixa a empresa falir. Se a outra empresa estiver fazendo um preço muito baixo e vai falir a outra empresa, o Estado não pode entrar. Se uma empresa de outro país estiver vendendo produto, o governo não deve intervir. Mais barato, não deve cobrar taxas alfandegárias. O que é uma taxa alfandegária? É uma taxa para a mercadoria de outro país entrar no seu país. Aí, por exemplo, vamos um exemplo. O Brasil vende caneta e os Estados Unidos quer vender caneta para o Brasil. Para os Estados Unidos exportar essa caneta, o Brasil cobra uma taxa para a caneta dos Estados Unidos ficar mais cara e você querer comprar a caneta brasileira. Isso é proteção. Eles eram contra, né? Os fisiocratas e o Adam Smith, que é do liberalismo econômico, eram contra o intervencionismo do mercantilismo, que protegia o seu produto, o produto do seu país, certo? Se tiverem dúvidas, depois vocês vão anotando. Né? Vocês podem rever, né? Porque está gravado. Vocês podem rever. Eu estou vendo aqui que está escrito Matheus Cardoso, é meu filho. Não tem problema, não vou mudar, porque eu já gravei a maior parte da aula. Certo? É Ismael Carvalho, professor de História, vocês já me conhecem. Liberalismo. Adam Smith afirmava que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. Na verdade, não era. Nem o comércio e nem a agricultura, nem o extrativismo. Era o trabalho. O homem gerava riqueza. Né? O governo não poderia intervir na economia. Né? Não poderia, de jeito nenhum, não poderia apoiar nenhuma empresa, emprestar dinheiro. Né? As pessoas tinham que se virar para ficar rico. Isso que gerava riqueza. Todo mundo trabalhando em busca de riqueza, segundo Adam Smith, que enriquecer. Ele incentivava o individualismo. A pessoa tem que ser egoísta. Né? O capitalismo hoje, ela incentiva esse egoísmo de alguma forma. Que você tem que trabalhar para você conseguir para si e para os seus familiares. É a ideia liberal. Essa é a ideia liberal. Né? Ele acreditava que a interferência só tolerável para prevenir a injustiça e a opressão, ou incentivar a educação e proteger a saúde pública, só. Mas na economia, não. Mas ele incentivava também o Adam Smith, ao mesmo tempo, que você fosse individualista, certo? Aqui mais um pouco dele, né? Foi outro filósofo iluminista que tem suas ideias seguidas até hoje por vários países, suas obras. Ele afirmava que os negócios de indivíduo deveriam pertencer a ele mesmo, sem intervenção do governo, modelo do capitalismo. Crítica ao mercantilismo, o colonialismo, pois dizia que os países deveriam ser livres para estabelecer suas relações comerciais. Ele é considerado o pai do liberalismo econômico, como eu falei. E muitos governos, como Estados Unidos, seguem esse modelo liberal do Adam Smith. Fala bonito. Adam Smith. E aí, o que acontece? Os reis absolutistas, eles estavam percebendo que as pessoas estavam se inflamando com essas ideias. Então, o que eles fizeram? Eles se apropriaram de algumas ideias.
são os famosos déspotas esclarecidos. Déspotas é tipo assim, é tipo um ditador, só que ele era esclarecido. Por quê? Ele conhecia as ideias iluministas. Alguns até tinham diálogo com esses filósofos, só que eles tinham que manter o poder deles. Então, eles deram alguns direitos, que nós vamos ver aqui, para o povo, mas manteve o quê? Manteve o seu poder. Porque eles já estavam vendo que a revolução estava batendo na porta, né? Como foi a francesa. E o rei francês, como vocês vão ver depois, ele não fez nada, não teve nenhuma medida para acalmar a ira popular. Por isso que a Revolução Burguesa, né, que mudou o governo, a forma de governo, começou lá na França. Porque o rei não foi um desses déspotas esclarecidos. Né? Modernização do país, evitar, como eu falei, as revoluções. Déspotas esclarecidos. Queriam mais prevenir as revoltas do que promover a modernização, que eu falei. Ele queria segurar o seu governo. Aí está aí, ó. Crise do antigo regime e iluminismo. País, Áustria, José II. Fim da servidão e relativa liberdade de imprensa. Né? Ele criou isso aí. Relativo, você vê que é relativo, não tem total liberdade. Servidão seria o feudalismo, o fim do feudalismo. Catarina II da Rússia, criação do ensino leigo, que é um ensino que não é religioso, e de uma universidade de Moscou, né? O conhecimento, como os iluministas falavam, que se precisava educação de qualidade, educação para todos. Frederico II da Prússia, que hoje seria a Alemanha, a Prússia, chamado rei filósofo, eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Né? Isso aí. Portugal, José I, orientado pelo Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro, combate a influência inglesa na economia de seu país, incrementa a produção industrial, só para deixar claro, não deu certo, e combate a influência política da igreja. Ele expulsou os jesuítas, inclusive, do Brasil. É dentro dessa época que ele expulsa os jesuítas. Carlos III da Espanha, orientado pelo ministro Aranda, que é outro primeiro-ministro, reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país. A Inquisição era um braço da igreja que perseguia as pessoas, mandava para a forca e até queimava. Né? E, em outros casos, ela humilhava as pessoas em praça pública, porque aquilo que eu falei, da intolerância religiosa. E expulsou também os jesuítas da Espanha. Certo? E agora, olha lá o pensador lá. Para a reflexão de vocês, para vocês tirarem dúvida, podem até fazer um texto de 5 linhas aí, depois eu vejo lá quando as aulas voltarem. Quais ideias iluministas nós utilizamos até hoje na nossa sociedade? Né? Vocês podem olhar esse slide de novo, olhar o texto antigo, lá que foi dado na aula 1. E aí, galera, um forte abraço para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, é só acessar o chat. Acabou aqui, né? Agora eu estou aqui, fechando legal. Só quero achar aqui para parar a gravação. Um forte abraço e saudações alvinegras.